com um dos maiores aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está à frente, inclusive, de várias campanhas e de vários movimentos e manifestações do PL, da direita conservadora, mais conservadora e também do próprio Jair Bolsonaro. Hoje, nosso convidado é o pastor Silas Malafaia, aliado do ex-presidente e um dos maiores líderes evangélicos do país. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre o cenário evangélico no país. O Silas já está com a gente vai seguir com o VT. Me conta, produção, a gente começa com o pastor ou explicando aí o cenário dos evangélicos no país? Olá, olá. É uma alegria e um prazer estar com vocês, estar com a Neila, com a Andresa, e vai ser bom, porque eu acredito que na liberdade de se falar e de se posicionar, nasce luz e também esclarece o povo. Mais uma vez, eu dou parabéns ao Metrópolis, porque vocês têm crescido. Eu digo aqui, eu que sou de fora, porque você vê no Metrópolis gente a favor e contra Lula, gente a favor e contra Bolsonaro e gente que não é a favor nem contra nenhum dos dois. Isso chama-se jornalismo independente, que nós estamos com uma carência no país. Aberto a todos, quem é a favor, quem é contra. Isso é fundamento do Estado democrático de direito, uma imprensa livre que escuta também os outros e que não é tendenciosa. Então eu começo dando parabéns a vocês. Obrigada, bem-vindo, pastor. Pastor sempre muito gentil conosco, sempre falava aqui no boletim, agora falando aqui no contexto Metrópolis. Eu queria abrir nossa entrevista tentando entender se o senhor já teve uma conversa, já bateu aí um papo com o ex-presidente Jair Bolsonaro para entender o futuro, os próximos passos dele aí no cenário da direita mesmo, assim, não só num cenário de vida dele próprio, mas como líder da direita que ele é. Bem, deixa eu dizer uma coisa, a política é muito dinâmica. Uma decisão hoje, ela muda de repente por fatos novos e fatos políticos. Então, uma coisa que Bolsonaro tem falado sempre, ele continua candidatíssimo a candidato a presidente da República. Isso aqui é uma coisa que ele repete, mesmo diante de todas essas aberrações e perseguições políticas que estamos assistindo nesse país de janeiro de 2023 para cá. Então, eu acho que essa é uma primeira colocação, é de que Bolsonaro continua candidato. E lembrando ao público, só que é bom, né? A memória é uma coisa muito boa. O ser humano tem dois mecanismos na sua mente. Memória, que é o seu HD, tem a ver com o passado, e imaginação, que é a capacidade de criar imagens, tem a ver com o futuro. Então, eu tenho um pouquinho de memória, e eu me lembro que Lula, na cadeia, condenado, no último dia da liberação do TSE para decidir quem era o candidato, no último dia é que Lula ungiu Haddad. E por que o presidente Jair Messias Bolsonaro tem que falar agora alguma coisa sobre sucessão, quem vai sucedê-lo? Estou lembrando fato político real, Lula preso, condenado, deixou para o último dia, né, do estabelecimento da lei eleitoral para dizer, quem vai ser o meu candidato é o Haddad. Então, isso aqui, sabe, essa pressa de tentar substituir Bolsonaro, não. Primeiro, que ele ainda não foi condenado, em primeiro lugar. Segundo, que é muito dinâmico, fatos, não é? Lula condenado, foi descondenado por uma canetada do Supremo Tribunal Federal, por que eu digo assim, um petista roxo que apoiava Lula, um cabo eleitoral que apoiava Dilma, um cabo eleitoral de Dilma, Fachin, e que depois foi referendado pelo plenário do STF. Essa aqui é uma primeira colocação que eu quero deixar. É só para esclarecer que pelo Tribunal Superior Eleitoral houve uma condenação, ele está inelegível. Então, pelo que o senhor está colocando para a gente, a decisão do Bolsonaro de quem vai ser o seu sucessor aí eleitoralmente, essa inelegibilidade dele já está definida, né? Muito improvável que isso seja revertido. Isso vai ser feito no último momento, a lá o modelo que o Lula adotou em 2000 e alguma coisa, é isso? Eu não estou declarando isso. E você está fazendo uma afirmação de que isso é irreversível, essa afirmação também não se sustenta. Por quê? A inegibilidade de Bolsonaro
está baseada em duas farsas, em duas vergonhas. A primeira, que ele teve um encontro com embaixadores para falar de urna eletrônica e de processos eleitorais. Fachin, que era presidente do STF, do Tribunal Eleitoral, e que não tem direito, ou não tinha direito de convocar embaixadores, convocou. O presidente da República, que no caso era Bolsonaro, que tem autoridade para convocar embaixadores, deram uma inexigibilidade dele. O segundo motivo é mais ridículo ainda, né? Abuso do poder econômico. Quem pagou o trio elétrico fui eu. Então, as duas premissas são vergonhosas de pura perseguição política. Como eu disse, tem duas coisas que eu acho muito importantes nesse processo todo. Uma é o povo. O povo é o supremo poder de uma nação. Quando um povo se levanta, não tem Senado, não tem Câmara, não tem Executivo, não tem STF, todo mundo se dobra. Essa é a primeira coisa. Então, o povo é algo muito fundamental. Número 2, nós temos o STF. Será que o STF vai ficar dobrando a aposta dessas insanidades de Alexandre de Moraes? Até onde? Até onde vai essa perseguição política vergonhosa? Então, o Supremo tem a chave. O Supremo já está lá dizendo, é a última instância. Então, o Supremo, por uma ação de advogados de Bolsonaro, pode requerer essa anulação de decisão do TSE. Então, eu não acho que está nada decidido e também não tenho autoridade, queria deixar bem claro, eu só citei o caso de Lula. Para essa pressa agora de querer dizer que Bolsonaro tem que falar sobre quem é que vai sucedê-lo, se nem condenado foi. Eu não tenho autoridade para dizer que Bolsonaro vai esperar o último minuto. Mas eu sei que agora não é essa hora. Isso eu sei. Agora não é esse tempo para essa definição, porque tem água para rolar. É apenas uma conjectura minha e eu não tenho aqui, autorização, ou o presidente da República disse, Malafaia, pode dizer que eu vou esperar até o último minuto. Não. Eu estou fazendo uma conjectura e construindo, porque eu tenho visto gente, e não é nem vocês jornalistas, eu tenho visto políticos se movimentando, certo? Não, que Bolsonaro tem que falar logo, Bolsonaro tem que dizer... Aí eu citei o caso, eu não vi ninguém apressar Lula. E agora querem apressar Bolsonaro? É apenas uma conjectura baseada no que está sendo apresentado. Pastor, o senhor falou de povo, né? Que é importante o povo se manifestar. Não está faltando povo? A gente não viu muitas pessoas irem para as ruas nos últimos tempos para apoiar uma causa que é a defesa do Bolsonaro. O senhor avalia que as prisões ali daquelas pessoas que invadiram a esplanada no 8 de janeiro e as medidas que o Alexandre de Moraes tem tomado sistematicamente, né, de tirar redes sociais, de punir aí as pessoas que se manifestam contra suas determinações, possa ter amedrontado, ou as pessoas estão preocupadas com outros fatores que não com o destino aí do Bolsonaro? Querida, nós fizemos 4 manifestações esse ano. 4 manifestações esse ano. Não foi uma, foram 4. Aí, aqui teve menos gente. E não vai aqui querer que eu acredite em dados de USP ou dados, né, a universidade agora, ela quer falar somente medir manifestação política. Eu não vi a USP medir os shows aqui na praia de Copacabana quando os promotores falaram que tinha 1 milhão, outro disse que tinha 3, eu não vi, eles não se interessaram. Então, lorota 4 pessoas por metro quadrado, é só fazer a quantia do metro quadrado da Paulista e ver. Bem, a manifestação mais fraca foi a última, com o Campeonato Mundial de Futebol, com o Flamengo jogando, e sem um chamamento assim forte, nós 70 mil pessoas. E eu sempre faço um desafio. Eu quero ver a esquerda colocar 1/3 do que a direita coloca na rua. Então, 4 manifestações. A penúltima em São Paulo tinha mais de 150 mil pessoas. Dizer que o povo não está interessado, com todo respeito, essa não é uma máxima. Agora, o povo brasileiro, da sua natureza, eu acho bacana, ele é um povo pacífico. Isso é muito bom, porque eu não sou a favor de quebrar nada. Agora, o povo é supremo poder. As manifestações que ocorreram domingo agora, por exemplo, em Vila Velha, em 24 horas, só o Magno Malta
convocando, com 24 horas, tinha 10 mil pessoas em Vila Velha. Gente foi para Brasília, para Belo Horizonte, até meia-noite na Avenida Paulista, sem nenhuma convocação. E eu acho que no dia 3 de agosto, que nós, pela primeira vez desde 2024, da mega manifestação no dia 25 de fevereiro de 2024, de lá para cá, nós sempre centramos fogo para ninguém fazer manifestação, mas fazer só em um lugar. Dessa vez é o contrário. Nós estamos incentivando que em todo o Brasil, em tudo que é cidade, faz uma motociata, né, uma passeata, uma carreata, vai para a praça da cidade, veste de verde e amarelo, não precisa ter trio elétrico, ter palco, mas se manifesta. E como a Avenida Paulista virou, não é, hoje um palco de retumbância política no Brasil, nós vamos fazer domingo, dia 3, na Avenida Paulista. Mas a manifestação hoje, e não fomos nós, olha, todas as manifestações que fizemos de 2024 para cá, nós decidimos fazer. Dessa vez tem um fato novo. A pressão sobre minhas redes sociais, Nicolas, Gayer, Sóstenes e outros, não, tem que ir para a rua, tem que fazer. Mudou um pouco. Essa manifestação não somos nós que tomamos a iniciativa. Nós estamos dando uma resposta à iniciativa do povo. E eu digo sempre que o povo é que determina. Vou lembrar vocês, 2013, por causa de 20 centavos de aumento na passagem em São Paulo, o Brasil parou. Na época, Eduardo Cunha era presidente da Câmara e estava pronto um projeto de lei para tirar o poder do Ministério Público. O que aconteceu? Com a manifestação do povo caiu, foi derrubado, porque povo é supremo poder. Se o povo brasileiro decidir, não sou eu não tenho esse poder de fazer isso, mas se o povo brasileiro decidir se manifestar diante de todas essas aberrações e ir para a rua, não tem Supremo Tribunal, não tem Alexandre de Moraes, não tem TSE, não tem Senado nem Câmara que vai resistir, porque povo é supremo poder. Da direita, o senhor vai estar à frente de algum manifesto por agora? Eu estou na frente da Paulista, certo? Não tem só eu, tem o Tomé Abduche, tem o Gayer, tem outros, mas sempre que o Bolsonaro, essas manifestações, quem pede para coordenar, eu não sou o dono da manifestação. Na verdade, o pilar das manifestações que fizemos é Bolsonaro, certo? Então, eu coordeno porque eu tenho experiência desde o movimento evangélico de fazer eventos megas no Brasil, que eu fiz muitos eventos gigantes, 500 mil pessoas em Manaus, 300 mil pessoas em Fortaleza, vai por aí afora. Então, eu coordeno o evento. Não sou dono do evento, mas coordeno o evento, não é? Porque tem que ter uma liderança, senão vira bagunça e rebu. Então, tem que ter alguém para coordenar, para quem vai subir no palco, quem vai falar, mas eu não sou o dono do evento. Eu estou coordenando na Avenida Paulista. Então, mas já tem os outros lugares, cada já tem um que se vire. Algum marcado já para a Avenida Paulista? Já tem uma data? É dia 3 de agosto. Tá aí. O movimento que estamos fazendo, não é? Reaja Brasil, é em todo o Brasil, para todo mundo ir para a rua. É certo, em tudo que é cidade. E vamos marcar na Avenida Paulista, dia 3 de agosto, 14 horas. O senhor, como é que o senhor avaliou essa última decisão do ministro Alexandre de Moraes, que impede que qualquer fala do ex-presidente Jair Bolsonaro seja transmitida nas redes sociais? O ex-presidente se manifestou já, fez a sua defesa para o Supremo Tribunal Federal, dizendo que ele não tem controle do que as pessoas vão colocar nas redes sociais. O ministro Alexandre de Moraes advoga que quando ele fala, ele sabe muito bem que isso vai para as redes sociais. O quanto que a direita vai ser estrangulada se ela estiver totalmente fora das redes sociais? Deixa eu dizer uma coisa para você. Nesses últimos anos, de 2022 para cá, eu produzi mais de 40 vídeos. Todas as minhas falas nessas manifestações, eu tenho dito e mostrado, não apenas por bravata, que Alexandre de Moraes é o ditador da toga. Agora, preste atenção, povo brasileiro e vocês, ao que eu vou colocar aqui. A partir do momento que Alexandre de Moraes começou a comandar um inquérito imoral e ilegal de fake news, é imoral e ilegal
porque não tem a participação do Ministério Público, Alexandre de Moraes introduz no Brasil o crime de opinião. Gente, isso é uma afronta. Crime de opinião no Estado Democrático de Direito, ele rasga o artigo 5º, inciso 4, que é a liberdade de expressão, e o artigo 220, parágrafo 2º, que é vedada a censura. Então nós temos, isso é uma vergonha, nós temos brasileiros exilados, não é porque são assassinos ou roubaram o país, por crime de opinião. Alan dos Santos, Eustáquio, Paulo Figueiredo, entre outros. Então, ele institui crime de opinião. E agora, a decisão de Alexandre de Moraes, que é absurda e arbitrária, atinge a imprensa. Como eu disse, uma imprensa livre é fundamento da democracia. Permita-me repetir, Lula, condenado na cadeia, deu 22 entrevistas que o STF liberou sem ser cerceado em nada. Isso é democracia? Isso é Estado Democrático de Direito? Um ex-presidente que vergonhosamente, por pura perseguição política, tem uma tornozeleira eletrônica, impedido de falar? Então, que país é esse? Onde a imprensa brasileira é cerceada, onde vocês não podem entrevistar? E outra, não vai dar para Alexandre de Moraes calar toda a direita. Não dá, porque para ele calar toda a direita, ele tem que acabar com redes sociais. E aí sim, fica definitivamente estabelecido no Brasil que o Brasil é pior do que a Venezuela. E o mundo está vendo isso, gente. Preste atenção a isso aqui que eu vou falar. Donald Trump coloca uma carta, um comunicado, onde 80% ele está falando de liberdade. Não só de Bolsonaro. A coisa é muito grave. Ele denuncia que centenas de ordens de censura ilegais e secretas às plataformas americanas. Agora, preste atenção a isso. Todos nós sabemos que tem uma rixa entre a Europa e Estados Unidos. Isso é desde a guerra. Então tem uma rixa. Mas quando se trata de direitos humanos e liberdade dos povos, eles jogam juntos. O chefe da OTAN declarou: o Brasil pode tomar sanções da União Europeia de 100%. Vocês já pararam para pensar aonde vai essa brincadeira, essa bravata desse nacionalismo falso de Lula, que já disse em alto e bom som que ele combate historicamente família, costumes e pátria? Eles combatem a pátria porque a cor deles é vermelha, do comunismo mundial. Então, nós estamos aqui o seguinte: ou nós vamos levar o Brasil a uma bancarrota por causa de dois homens, Lula e Alexandre de Moraes, ou o povo vai reagir, ou a imprensa vai reagir e mostrar que esse caminho é um caminho de destruição para a nossa nação, e não vai ser só Donald Trump, não, gente. Gente, eu falei aí, me permita, eu não vou citar o nome do ministro por uma questão ética, não é André Mendonça, que é meu amigo. Eu conversei anteontem com um ministro top do Supremo Tribunal Federal. E eu disse para ele assim: ministro, o senhor já parou para pensar que as sanções vão vir em cima dos senhores e de suas famílias e que não é apenas entrar na América? Amanhã os senhores poderão ser impedidos de entrar na Europa. Amanhã toda a sua família e vocês vão ser travados. Isso é bom para o Brasil? Eu não quero isso para ninguém, nem para Alexandre de Moraes eu quero isso. Então, ou o Supremo Tribunal ou o povo vão ter que parar o ditador da toga Alexandre de Moraes. Essa que é a verdade. Top, ministro top, quando o senhor colocou essa questão. Não, eu não dou nome. É um da prateleira de cima, mas não vou dar nome porque Mas eu perco a resposta. Houve uma reação? O senhor sentiu que há uma preocupação da parte desse ministro? Eu senti. Você sabia que o silêncio responde? Vocês são inteligentes, não é à toa que vocês estão aí. Vocês sabem que não é muitas vezes falar. Tem um texto na Bíblia do sábio Salomão que diz assim: até o tolo, quando se cala, se passa por sábio. Quer dizer, até uma pessoa que é tola, calada, ela responde. Esse ministro não me respondeu. E eu conheço. E sei da argumentação que ele tem. Vai ficar chateado de não poder entrar na Europa, né, Andresa? Não sei se vai ficar chateado de não entrar na Europa, não entrar nos Estados Unidos. Não é essa a questão. Claro que eu só não. estou dizendo o seguinte: você já parou para pensar, gente? Para pensar.
ministros da mais alta corte do país serem impedidos de andar pelo mundo. Gente, eu não quero isso nem com um brasileiro mais humilde, quanto menos aqueles que representam o máximo da justiça brasileira. Isso vai acontecer, gente. E outra, eu vi vocês conversando com o deputado, Trump já fez isso e pode fazer. Ele pode dar mais prazo. Ele pode chegar no dia 1º e dizer, eu vou dar mais 30 dias. Ele já fez isso em questões de sanções com China, com Rússia, com Europa. Ele pode fazer isso, certo? Ele já fez isso, não é outra vez, outras vezes. E pode fazer para dar tempo e juízo das autoridades brasileiras caírem em si e parar com esse joguinho político popular que não vai levar porcaria nenhuma a não ser a destruição do país. Olha, pastor, nas redes sociais a gente viu um movimento das pessoas usando aí uma hashtag que é Família Bolsonaro acima de tudo, acima de todos. Isso porque houve essa questão aí de Donald Trump e que muita gente culpou o Eduardo Bolsonaro por ter buscado ajuda aí com Donald Trump, o que acabou culminando nesse tarifaço imposto ao Brasil, o que acabou também culminando no aumento da popularidade do presidente Lula, que usou aí esse discurso dos ricos contra os pobres. O senhor acha que isso pode, de fato, ter atrapalhado? No primeiro momento ajudou. É verdade. No primeiro momento ajudou. Mas à medida que o povo está tomando conhecimento da brincadeira, a coisa está voltando para o seu lugar. No primeiro momento, o pau cantou em cima de Bolsonaro, em cima do Eduardo. O pau quebrou em cima deles. Eu que não tenho medo de nada e não me escondo, eu não me baseio por opinião de rede social, sabe? Se ela está a favor ou contra, e me posicionei logo no primeiro dia, mas o pau estava quebrando em cima. Só que agora o povo está tomando consciência. Quer dizer, então, que o Eduardo Bolsonaro e Bolsonaro são culpados de injustiças, são culpados de ordens a plataformas americanas ilegais, imorais e secretas? Eles são culpados de sanções a eles, onde vou repetir aqui, hein? Disse na Paulista, essa semana coloquei um vídeo, Alexandre de Moraes é um criminoso, porque rasga sucessivamente a Constituição. E cito aqui os artigos para não dizer que é bravata. Artigo 5º, inciso 4, artigo 5º, inciso 16º, artigo 5º, inciso 55, artigo 53, artigo 102, artigo 129, artigo 220, parágrafo 2º. Então, eu estou provando aqui. Então, quer dizer que aqueles que cometem crime são inocentes. E quem denuncia para consertar isso é o criminoso? Não posso aceitar. Agora, eu sou muito franco. Eu não sou alienado, eu sou aliado de Bolsonaro. Eu não sou bolsominion. Eu tenho voo próprio. Discordo muitas vezes do presidente, falo coisas com ele pelo telefone que ninguém é capaz de falar, e por isso que ele me considera em autoestima e como amigo. Eu não sou a favor dessa hashtag. Eu sou a favor, sim, do Brasil acima de tudo. E da justiça acima de tudo. E não de uma perseguição política vergonhosa e absurda. Gente, Bolsonaro estava na América. Foi Bolsonaro que convocou o povo para frente dos quartéis? Não. Foi Bolsonaro que mandou o povo quebrar Brasília? Não. Como é que ele é incluído num inquérito como tentativa violenta da abolição do Estado Democrático de Direito? Como é que é isso, minha gente? O cara estava na América, Pastor, nem aqui estava. E dizer que isso é um processo legal, isso é uma farsa de pura perseguição política. Pastor, durante os 4 anos do governo Bolsonaro, ele fez críticas muito contundentes aos ministros do Supremo Tribunal Federal e ao Congresso. E os termos usados pelo Bolsonaro durante esses 4 anos, que foram incitando as pessoas a se revoltarem contra os outros poderes, foram totalmente repetidos ali por aquelas pessoas que estavam na porta dos quartéis e que também invadiram os 3 poderes. Não dá para dizer que o Bolsonaro não influenciou na atitude das pessoas. Você vai me desculpar, então Lula é responsável pelo quebra-quebra em 2006. Lula, então, é responsável
em 2014, que tentaram invadir o STF, 30 policiais feridos e 8 em estado grave, porque Lula falava contra a STF e a esquerda. Então Lula é responsável o que aconteceu em 2017, onde a esquerda tacou terror em Brasília, tacaram fogo no Ministério da Agricultura. Quem foi preso? 2014, 30 policiais feridos, 8 em estado grave e manifestantes feridos. Quem foi preso? E eu te pergunto, quem foi ferido na manifestação? Gente, por favor, do dia 8, quer transformar baderna em golpe? Existe uma coisa, não existe golpe contra patrimônio, golpe é contra o mandatário. Lula estava livre e solto, quem tentou matar, quem foi atrás de Lula, isso é papo, isso é conversa fiada. E outra, é liberdade de expressão, seja do presidente, do brasileiro mais humilde, se expressar. Vocês já pararam para pensar que no país, quando veio a democracia, ninguém tinha medo de falar, ninguém tinha medo de criticar presidente, ninguém tinha medo de criticar Congresso, ninguém tinha medo de criticar STF, e agora tem medo? Isso é democracia? Isso é liberdade? Zé Dirceu, em alto e bom som, disse: tem que tirar todo o poder do STF. Não aconteceu nada com ele. Damus, petista, foi presidente da OAB do Rio, disse em alto e bom som: tem que fechar o STF. O que aconteceu com ele? Nada. Quer dizer, então, que agora a fala de Bolsonaro é Pinoquinhos. Onde é que tem fala de Bolsonaro mandando quebrar Brasília? Onde é que está a fala em 4 anos, ele como presidente? Onde é que tem uma fala de Bolsonaro mandando invadir Supremo Tribunal? E outra, o ministro do GSI de Lula, General Gonçalves, abre o palácio para pseudos golpistas para dar água? Não. E outra, cadê as 230 câmeras que o senhor Flávio Dino apagou os vídeos para a gente saber quem é quem? Isso é uma farsa! Farsa de pura perseguição política, nada mais, nada menos do que isso. Pastor, hoje a gente começou o programa aqui anunciando que o senador Flávio Bolsonaro, filho 01 do Bolsonaro, ingressou com um pedido de impeachment do Alexandre de Moraes ali no Senado. Já são 128 pedidos? Pedidos. De impeachment do contra o Alexandre de Moraes? 28? 28. 20, vai chegar a 128. 28 pedidos de impeachment contra o Alexandre de Moraes ali no Senado, desde a época ali do Rodrigo Pacheco. Por que não há uma reação do Senado com relação a esse sentimento que o senhor está expondo e que é um sentimento de parte aí da direita e até da esquerda? A gente conversa aqui com todos os lados, né? E ontem, por exemplo, alguns ministros e ex-ministros do governo Lula disseram que uma prisão agora do Bolsonaro por ter se expressado seria algo duro demais para esse fato. Mas vamos voltar aqui à pergunta. Por que o Senado não toma uma atitude com relação ao Alexandre de Moraes? Então, vamos lá. Meu senhor, vamos lá. Segura, Brasil. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Evidente, quero deixar bem claro, que há exceções no Senado. Repito, há exceções no Senado de gente que ama a pátria, de gente que sabe o que tem valor e o que é justo. Mas lamento dizer, nós temos no Senado também uma direita vagabunda que se vende por cargos a governo. E são esses que mantêm lá o senhor Alexandre de Moraes. Você já viu o que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, recebeu do governo Lula? Você já olhou? As empresas e diretorias que estão na mão dele? Então, gente, nós temos um Senado onde nós não temos uma maioria de gente que ama a pátria e que zela pela justiça, porque se assim fosse, não precisava nem dar impeachment. Nem dar impeachment a Alexandre de Moraes. É o presidente do Senado pegar um telefone e falar com o presidente da STF. Olha aqui, amigão. Ou ele para, ou eu vou pautar o impeachment dele aqui. Não precisava nem vir a público. Só isso aqui travava tudo. Por que ele faz isso? Porque ele sabe que tem uma grande maioria de frouxos, comprometidos, vendidos. Estou aqui, não tô nem falando da esquerda, tá? Porque a esquerda era inimiga de Alexandre de Moraes.
Você vai ver Lindenberg e Farias, você vai ver Gleisi, você vai ver, esqueci o nome do outro lá, do Pará, que também é da esquerda, com os estudantes da USP, com documento para impedir Alexandre de Moraes de ser ministro. Tá? Eu coloquei hoje esse vídeo, de 2017, mas hoje é porque o interesse não interessa o país, é o interesse deles. É para destruir adversário, então nós estamos juntos. Então, aqui está, e eu não estou escondendo. Repito, nós temos uma direita vagabunda e vendida e temos uma direita séria. E gente séria. Mas tem uma, e que aí não temos a maioria. Para pelo menos assim, nós vamos pautar o impeachment de Alexandre de Moraes e esperar ele parar até para cancelar isso. Eu não desejo impeachment de ninguém. Agora, é o remédio quando os homens não respeitam a Constituição. E um dado, o Supremo Tribunal Federal, a função principal do Supremo é zelar e promover a Constituição. Como é que um ministro rasga sucessivamente a Constituição? Então, filha, se o Senado fosse um Senado para desempenhar a sua função constitucional, nós não estávamos vendo essa brincadeira dessas perseguições e de um inquérito que é uma farsa. É isso aqui, eu não escondo nada, verdade absoluta. Por isso que na eleição de senador de 2026, nós vamos dar uma atenção especialíssima em quem nós vamos colocar lá. Pode ter certeza. Pastor, eu queria entrar no tema dos evangélicos. A gente até abriu o programa com isso. Por quê? Porque a gente tem eleições chegando aí, batendo na porta. O presidente Lula já havia dado uma declaração que iria se aproximar, sim, dos evangélicos e que a direita estaria usando a religião, estaria usando os evangélicos para a política. E a gente sabe que o número de evangélicos tem crescido de forma vertiginosa aqui no Brasil, né? As igrejas estão crescendo, o número de pastores também. Então, a palavra e estão me dizendo aqui, ó, 1 a cada 4 brasileiros são evangélicos. O número é extremamente expressivo, ou seja, não há político que não queira se aproveitar desse número, claro. Agora, eu queria saber do senhor, o senhor acha que a esquerda vai conseguir trazer os evangélicos para eles, para o Lula? Deixa eu falar para você aqui uma coisa. Não são os líderes evangélicos ou nós que decidimos se o povo se aproxima ou não de um governante, mas são suas atitudes e suas crenças e valores. Vou repetir a fala de Lula no Foro de São Paulo, junho de 2023. Aquilo que historicamente combatemos: família, costumes e pátria. É fala de Lula, não é IA, não. É fala de Lula. Isso aqui são fundamentos nossos. Não tem jeito de alguém se aproximar de evangélicos e combater família, costumes e pátria. Número 1. Número 2, Lula, nas eleições, mandou uma carta para os evangélicos dizendo que era contra o aborto, que é a favor da vida e barababá. No primeiro mês do seu governo, primeiro ato da ministra da Saúde foi revogar portarias que Bolsonaro colocou para dificultar o aborto. Mas tem a segunda. Nesse mesmo mês, Lula tirou o Brasil do Pacto das Nações Anti-Aborto. Então, ele, na eleição, fala uma coisa e mente, engana, e na prática é outra. Então, aqui está o segundo motivo. Não vai dar para se aproximar de evangélicos com essa bravata e esse discurso. Não adianta. E eu acho engraçado é o seguinte: quando Lula vai a alguma reunião de evangélicos, não tem problema. Mas quando é Bolsonaro, é uso da religião. Interessante que eu não vi ninguém falar do banho de pipoca que Lula ganhou no candomblé ou com as baianas da Umbanda. Eu não tenho nada com isso. Eu só estou te mostrando como é que é o jogo. Agora, por que Bolsonaro se aproximou? Ele não é evangélico. Bolsonaro é católico. Porque os princípios que ele defende se assemelham com os princípios que nós defendemos. Aborto, nós somos contra. Ideologia, e Bolsonaro é contra, ideologia de gênero que a esquerda defendeu em tudo que é Câmara Municipal, nós somos contra. Nós amamos a pátria, nós não aceitamos, certo, combater costumes que são marcas, banheiro de menino, banheiro de menina, sexo masculino, sexo feminino. Então, e nós temos a família como fundamento, a família base da sociedade, o homem, a mulher e sua prole. Então, Lula,
pode tentar, marqueteiro pode falar. Eu só te digo uma coisa. Você quer ver o termômetro, se ele vai se aproximar de evangélicos? É esse aqui. Qual o grande líder evangélico que vai estar junto dele? Me dá um. Desculpa, não estou falando de raça miúda. Eles arrumam gente que não tem expressão nenhuma no mundo evangélico, que não tem força nenhuma no mundo evangélico. Eu conheço a liderança evangélica. Eu sei quem é quem no mundo evangélico. Não tem um líder de peso no mundo evangélico que apoie Lula. Então, ele vai querer se aproximar como? Vai mudar a sua ideologia? Vai rasgar aquilo que eles acreditam e defendem a vida toda? Repito, palavras de Lula, aquilo que historicamente combatemos, família, costumes e pátria. E outra, nesse mesmo foro, ele disse o seguinte: estão me chamando de comunista, eu tenho orgulho, pode me chamar. E o comunismo para os evangélicos, nós temos em nossa mente o que o comunismo fez com os cristãos, o que a antiga cortina de ferro, comandada pela Rússia, fez aos evangélicos. Então, falou que apoia comunismo, o evangélico recua. São essas as verdades. Não é líder evangélico. Minha filha, que líder evangélico vai ter poder de dizer, esse cara aí, não apoia ele não, porque eu não gosto. Não, é porque crenças e valores dele são contrárias às crenças e valores dos evangélicos. O presidente Lula criou, né, apresentou lá o Dia do Evangélico como proposta, e o quanto que, queria saber do senhor, o quanto que a presença da Janja ali no governo, né, uma presença forte, embora ela não tenha cargos, pode afastar o eleitor evangélico de um apoio eleitoral ao presidente Lula, ou isso não interfere? Eu não acho que a Janja, ela não tem influência nenhuma. Pode ter influência com Lula. Influência pública, zero. Nada. Então, não é Lula. É Lula e a esquerda. Uma coisa, querida, é um discurso na eleição. E outra coisa é a prática. Por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo meu. Pô, isso é muito legal. Em 2002, 23 anos atrás, eu apoiei Lula. Não havia discurso ideológico deles, não havia nenhum ato de corrupção, eu apoiei. Agora escuta isso. Lula me nomeou naquele Conselho do Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República, com 90 representantes da sociedade civil. Eu era o representante evangélico. Eu fui para lá. Eu digo aqui, eu acreditava que um cara que veio da camada pobre do Nordeste a resgatar o Brasil. Eu acreditava nisso. E apoiei ele. Agora vejam. Aí, a continuação da história. Eu fui convidado para várias audiências públicas no Congresso Nacional e vi o quê? Uma coisa era o discurso de Lula e da esquerda para o povo. Outra coisa era a prática. Quando eu comecei a ver isso, eu pedi para sair. Eu disse, eu não quero participar mais disso e estou fora. Feio seria hoje eu apoiar Lula. Depois, por favor, não é fala de um pastor. Ministro, vou dar nome agora. Ministro Gilmar Mendes, governo Lula e Dilma, governo de ladrões. Ministro Barroso, a Lava Jato mostrou um dos maiores esquemas de corrupção do mundo. Ministro Fux, ladrões. Ministro Alexandre de Moraes, na USP, ladrões. Então, não dá para apoiar. Agora, eu já apoiei Lula, porque eu acreditava. Antes de vir o debate ideológico, antes deles botarem as unhas de fora e mostrar o que queriam. Então, hoje, não é o pastor Silas, quem sou eu para determinar sobre o mundo evangélico? Mas o povo percebeu isso. E aqui é que é a verdade. Para ele conquistar o povo evangélico, estou falando massa, que tem um grupo de evangélicos que apoia ele, principalmente das camadas mais pobres. Eu não sou criança. Não tem unanimidade no mundo evangélico sobre Bolsonaro. Mas para ele ganhar a grande massa de evangélicos, ele vai ter que rasgar aquilo que ele acredita. Pastor, com base em que o senhor diz que os ministros do Supremo são ladrões? Não. Os ministros do Supremo chamam Lula de ladrão, por favor. Ei. Não confunde o que eu falei, não. Vou repetir. Ministro Gilmar Mendes declarou governos Lula e Dilma de cleptocratas, de ladrões.
Ministro Barroso declarou que a Lava Jato demonstrou um dos maiores esquemas de corrupção do mundo. Ministro Fux falou, ladrões. Ministro Alexandre de Moraes, lá na USP, disse, ladrões. Não é do STF, não. Chamando governos Lula e Dilma de ladrões, por favor. Não estou falando de ministros, não, por obséquio. Não, eu deixei bem claro isso aqui. Eu agradeço o senhor esclarecer. Acho que misturou um pouco e eu que não compreendi. Então está esclarecido. Que então, o pastor está se referindo ao voto dos ministros na época do julgamento do Lula, em que ele foi condenado, né, pastor? É isso. Isso aí, os ministros citando os casos. Isso aí, perfeitamente. Certo. Obrigado. Pastor, não, eu que agradeço, a gente precisa esclarecer, né, para não restar nenhuma dúvida do que o senhor está falando. Pastor, com relação a Michele Bolsonaro, né, a gente citou a Janja agora há pouco, o senhor disse que ela não tem nenhuma influência política, né, com relação ao eleitorado, só no presidente Lula. Com relação a Michele Bolsonaro, ela tem sido colocada, né, como um nome para o Senado, até pensada para a presidência da República. A gente entrevistou a senadora Damares aqui essa semana, que é bastante íntima ali da Michele, que disse que com o Bolsonaro silenciado, a Michele será uma voz, a grande voz do público conservador. O senhor concorda? Eu não acredito que a Michele vai ser a grande voz do público conservador, porque tem várias vozes. Certo? A Michele conseguiu capilaridade por ela mesma. Eu acho que as pessoas no mundo político, elas conquistam por suas ações e atitudes. A Michele, se for candidata a Senado, ela vai ser senadora, ela vai ganhar. Agora, eu acredito que existem várias vozes da direita, certo? Que não é uma voz só. Você tem o Nicolas, que é uma voz poderosa. Você tem o Gayer, que é uma voz poderosa. O deputado Sóstenes, que cresceu muito a partir da liderança dos seus posicionamentos, porque liderança é atitude. As atitudes do deputado Sóstenes Cavalcante deu a ele, certo, uma visibilidade gigante. Você tem Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, e vai por aí afora. Eu, que não sou político, sou uma pequenina voz também, e outros, e outros, e outros. Então, a direita não tem uma voz, ela tem várias vozes, incluindo Michele Bolsonaro. Bom, pastor, agora a gente vai para uma outra parte da nossa entrevista que a gente tende a encerrar de uma forma mais leve. Então, eu vou chamar, e queria que a produção chamasse o nosso contexto. Vamos lá, no início do nosso contexto, eu vou pedir para o senhor caracterizar, dizer uma palavra, a palavra que vier à sua cabeça, uma palavra só, para cada uma dessas pessoas que a gente vai citar. E eu já começo falando sobre o presidente Lula, qual a palavra que vem na sua cabeça? A palavra que vem na minha cabeça é essa aqui, deixa de ser falso. Seguimos então para o ministro Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, ditador. Agora, governador de São Paulo, governador Tarcísio de Freitas. Em cima do muro. Agora a gente vai para um aliado, grande aliado aí do ex-presidente Jair Bolsonaro, o deputado Nicolas. É o futuro. Muito bem, agora Marcos Pereira, o deputado Marcos Pereira, que foi inclusive um dos candidatos aí à presidência da Câmara dos Deputados. Em cima do muro, acende uma vela para Deus e outra para o diabo. E para terminar, Gilberto Nascimento. Gilberto Nascimento? Isso, um cara pacífico. Muito bem. Ontem, deputado, nós começamos também no nosso novo programa. Deputado não sou deputado não. Não, eu estava falando do deputado pastor, perdão. Ontem, tá bom. Estávamos conversando sobre isso na nossa última entrevista com o governador ontem do Rio Grande do Sul e pedimos a ele que dissesse para nós qual eram as 3 principais músicas do tocador de músicas dele. Mas eu sugiro que o senhor fale ou das músicas ou da leitura. O que é que o senhor estaria lendo nesse momento? Tá. Aí eu falo. Fica mais fácil? Um livro de Miles Monroe, O Caráter da Liderança. Um livro extraordinário, de um dos caras mais inteligentes que eu tive o prazer de conhecer. Dr. Miles Monroe, O Caráter da Liderança. Tá aí, gente, a indicação do livro do pastor Silas Malafaia para você que quer ler, tá aí. E aí, Andresa, a gente vai atrás do livro?
Pastor, eu queria só voltar num ponto que o senhor falou quando a Neila citou o Marcos Pereira. O senhor fez uma crítica bastante forte a ele. O Marcos Pereira, ele é ligado à Igreja Universal. Pastor? Pastor, né? E presidente do... Hoje a gente já está aqui cansado, viu, pastor? Porque a gente teve 4 meses nessa semana, graças ao ministro Alexandre de Moraes. Mas, enfim, eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais por que da sua crítica ao deputado Marcos Pereira. É muito simples o que eu vou falar aqui. Eu fiz uma denúncia que ele era contra o projeto da anistia. Ele veio em cima de mim com toda a força. Não, eu sou a favor. Pergunta se ele assinou o projeto da anistia. Pergunta se ele jogou a favor. Então, ele joga com o governo por interesses de cargos, tá? E tenta jogar do lado de cá. Então, para mim, é em cima do muro, é 2 caras, é a verdade das mais absolutas. E outra, como é que ele pode apoiar? Eu sei a teologia da Igreja Universal. Uma das coisas mais importantes para a Igreja Universal é a defesa de Israel. É só você ver a fala de Edir Macedo. Como é que ele apoia um governo que é aliado do governo do Irã, um governo que é o patrocinador número 1 do terrorismo mundial, que prega a extinção e a aniquilação do povo judeu e do Estado de Israel? É ambígua a sua postura. Eu estou só mostrando um dadozinho sobre ele em relação a apoiar o governo Lula e, ao mesmo tempo, ser ambíguo em relação àquilo que a própria igreja defende. Pastor, o senhor citou Israel, né? A gente noticiou aqui no Metrópolis, na minha coluna, que o embaixador de Israel está deixando o Brasil e ele lamentou numa reunião, inclusive com um grupo de evangélicos, pastores evangélicos aqui em Brasília, que ele deixa o país sem poder passar a embaixada para o seu sucessor. O governo de Israel mandou o nome do sucessor em janeiro e até hoje o governo Lula não concedeu a autorização para que esse sucessor possa estar no país. O que vai acontecer? A embaixada de Israel vai ficar pela primeira vez sem um embaixador. Ela vai funcionar ali, mas apenas com o 3º escalão, digamos assim, para ficar mais claro. E ele imputa isso a essa predileção do governo brasileiro pelo Irã, né? O governo soltou uma nota criticando Israel por ter iniciado ali o conflito com o Irã e já soltou aí mais de 30 notas durante esse governo Lula contra atitudes de Israel. Então, gostaria de ouvir a opinião do senhor com relação a isso, essa posição do governo brasileiro que vai prejudicar um país que vai ficar sem um embaixador até que o governo brasileiro resolva sair de cima desse pedido de Israel para que tenha o seu embaixador no Brasil. É uma incompetência do governo, uma demora em tomar decisões ou é algo proposital? Obrigado, Andresa, de me fazer essa pergunta. Olha o absurdo que nós chegamos. O governo Lula se absteve de votar na ONU contra o Irã por questões de direitos humanos, porque lá no Irã se mata mulheres cristãos e gays em praça pública e mulher não tem direito à opinião. O que eu acho muito incrível é que Lula condena os ataques de Israel e dos Estados Unidos ao Irã, mas não condenou os ataques do Irã a Israel. E tem um dado que muitas vezes as pessoas não percebem. O ataque do Irã a Israel é com mísseis teleguiados para atingir a população. O ataque de Israel ao Irã é cirúrgico. E se Israel não tivesse a defesa, a tecnologia da defesa antiaérea que tem, nós íamos ter um genocídio de massacre da população civil. Então, Lula é aliado com um governo, repito, patrocinador do terrorismo mundial. Um governo que prega a aniquilação de um Estado soberano. O Lula tem feito o Brasil passar vergonha internacional por causa disso. Então, ele é aliado. E outra, como ele gosta de mentir e fala de números sobre questão palestina que são fenomenais e fantásticos, que não existe, sabe? E ele é aliado contra um Estado soberano que é atacado e que tem direito à autodefesa, como o Brasil, se fosse atacado por um grupo terrorista. Então, eu acho que Lula está escolhendo um caminho anão na diplomacia internacional e levando o Brasil à vergonha e a derrotas. Só isso. Nada mais, por questões o quê? Ideológicas. Só isso.
Pastor, qual foi a última vez que o senhor conversou com o ex-presidente Jair Bolsonaro? Como é que é? Repete, por favor. Qual foi a última vez que o senhor conversou com o Bolsonaro? Ontem. E como que estava o estado de espírito dele? Porque ontem provavelmente já havia saído essa decisão do Moraes de que se ele não se explicasse, ele seria preso. Ele está apostando na Não, eu prisão? falei com ele já no final do dia, estava bem. Ele estava bem, com consciência tranquila, né? Ele falou, Malafaia, eu estou aguardando aqui a decisão, não vou fugir do Brasil, não vou sair daqui, não vou fazer essa loucura, não sou criança, e o povo brasileiro vai ver toda a covardia e injustiça se caso decretar a prisão, como eu vi vocês falando, que a esquerda, que de boba não tem nada, perceberam que se Alexandre de Moraes determinar a prisão de Bolsonaro agora, ele é vítima 100% total. E eles não querem isso, certo? Porque tudo deles é estrategicamente política. A esquerda não tem nada de justiça nem de direito. É estratégia política que vai me beneficiar. Eles só jogam com isso. Então, se o ministro e outra, quero falar que Metrópolis, como eu disse, vocês, todo mundo sabe que vocês manifestam a opinião de diversos. Vocês abrem aqui para apoio para quem é contra, a favor de Lula, de Bolsonaro, e eu acho isso sensacional. Mas quero dizer que o Grupo Globo, que é a chapa branca de Alexandre de Moraes, ontem, no Jornal Nacional, e o editorial do Globo, mandaram um recado para Alexandre de Moraes sobre censura e sobre liberdade. E eu não acredito, eu posso estar errado, tá? Eu não tenho bola de cristal e não tenho onisciência, só Deus. Que Alexandre de Moraes não vai cometer essa loucura. Eu, pessoalmente, posso estar errado, ele não vai cometer essa loucura. Eu não acredito que os ministros do STF vão referendar isso. Desculpe cortá-lo. O Bolsonaro disse para o senhor que está esperando a prisão? Não falou hora nenhuma disso. Ele não disse, eu estou esperando ser preso. Ele falou, meu advogado apresentou o argumento. Eu não posso ser responsabilizado, como vocês e toda a imprensa brasileira está falando, por rede social de terceiro. Quer dizer que eu vou ficar impedido de dar entrevista à imprensa? Isso é censura, isso é um absurdo, isso é uma vergonha, não para mim, mas para a própria democracia brasileira. Foi esse o termo da conversa, sem entrar em detalhes de Alexandre de Moraes. Muito bem, pastor. Olha, agradeço mais uma vez a entrevista aqui ao nosso portal Metrópolis, em especial aqui ao Contexto Metrópolis. Obrigada mesmo. A audiência se manifestou, muitos comentários. Depois o senhor acompanha lá também os comentários da entrevista. Obrigada mesmo. Obrigada, pastor. Foi uma das maiores audiências aqui do nosso programa, que estreou segunda-feira, e a gente conta com a audiência do senhor aí, do seu público também. Com certeza. Obrigado, Nele, obrigado, Andresa. Obrigado também ao Metrópolis. Por favor, a minha oração, aí eu vou usar minha fé. Continuem a ser um portal de notícias independente, que não tenha lado, por obséquio, para o bem do Estado Democrático Brasileiro. Deus abençoe vocês, Deus abençoe todos que nos acompanharam e obrigado pelo privilégio e pela oportunidade. Obrigada, até a próxima.